meninas, tudo bem com vocês? Bom, gente, pra quem me conhece, eu sou a Vivian, autora aqui do canal Papo Materno, e lá no Instagram e no Facebook também como Papo Materno e Minha Maternidade. Bom, hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais extenso, por ser um pouquinho mais complexo. Então, pra quem me acompanha, sabe que eu já estava devendo esse vídeo há um tempo também. E somente hoje eu consegui parar para falar um pouquinho mais detalhadamente sobre o assunto. Para quem já sabe também, eu me tornei mãe novamente, recentemente. Então, sabe que, para quem já é mãe, sabe que esses primeiros meses do bebê em casa, da chegada do recém-nascido, sabe que o tempo é bem mais corrido, né? Então, aquele dia que dura 24 horas, a gente que é mãe de recém-nascido tenta fazer com que vire 48, 72. Então a gente acaba ficando sem tempo para fazer algumas coisas e acaba tendo que se reorganizar para fazer algumas outras também. Então hoje eu resolvi aproveitar que o maridão tá em casa, tá cuidando da bebê, e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre um assunto que já era para eu ter começado a falar há um tempo. O assunto de hoje, gente, é sobre a síndrome de Alagille. Para quem já me acompanha aqui no canal há um tempo, sabe que meu primeiro filho, Augusto, ele era portador dessa síndrome. Então hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais a respeito dela e sobre algumas coisas que o acometeram também, para que possa ajudar algumas mães que também se descobriram agora mães de bebês raros, mães de bebês com síndrome de Alagille. Eu lembro que quando aconteceu comigo, há 2 anos e pouquinho atrás, eu fiquei muito desesperada, eu fiquei muito preocupada. Eu queria encontrar alguém que falasse para mim sobre o que era essa síndrome, porque eu não tinha conhecimento nenhum, eu não tinha ouvido falar dela. Então eu lembro que eu procurei ajuda em vários tipos de canais, no YouTube, estudos na internet, grupos de mães fora do Brasil, que foi onde eu mais encontrei informação. Conhecer algumas pessoas que tivessem uma história parecida ou que pudessem me falar alguma coisa, porque eu não tinha conhecimento nenhum, gente, era zero, nada, nada. E, bom, vamos começar partindo do princípio. Para quem já viu alguns vídeos aqui no canal, sabe que eu engravidei tomando anticoncepcional. Então, para mim para nós aqui em casa foi um susto muito bom, para vocês que já sabem, foi a melhor coisa da nossa vida. Mas a gente não. Na verdade, assim, eu acredito que isso não seja costume dos brasileiros, né? Na verdade, eu acho que dificilmente algum casal faça isso. Mas hoje eu aconselharia a fazer isso. Quando você casar com alguém ou quando você decidir ter filho com alguém, que você faça um estudo, se possível, você tiver condições, que você faça um estudo genético, pelo menos nessa primeira parte, você e o seu companheiro, né? Então, nós meio que engravidamos no susto, e mesmo sendo algo muito bom, a gente, claro, não tinha feito esses estudos. O máximo que nós fizemos assim que a gente casou foram exames de sangue, exames, como que eu posso dizer, eu fui visitar minha ginecologista, ele foi visitar o urologista para ver se estava tudo certo com todo mundo, e se tudo ia dar certo, se não ia ter problema nenhum. Então, os únicos estudos que a gente fez foram assim muito superficiais em relação a nós mesmos. A gente não fez um estudo genético cada um de nós e nem em relação à nossa família. Então, óbvio que não teria como a gente descobrir que nosso filho ou um filho nosso seria portador da síndrome de Alagille ou de qualquer outra síndrome também. Então, eu engravidei tomando anticoncepcional, fiz o pré-natal todinho de forma correta, eu sempre fui muito pontual, tomei todas as vitaminas, fazia todos os exames, todas as outras sonografias. Enfim, foi um pré-natal assim, acompanhado muito de pertinho. Até porque vocês sabem que primeiro filho... Gente, essa rua tá terrível hoje. Mas espero que vocês se foquem no que eu tô falando, tá? Então, eu fiz o pré-natal o mais perfeitinho possível. Pra quem é mãe de primeira viagem sabe do que eu tô falando. A gente quer acompanhar e quer saber a evolução da gestação, se possível, todos os dias. Então, nós éramos muito assim. E no nosso pré-natal foi tudo bem, o Augusto sempre estava muito bem, ganhando peso, crescendo. Nós fizemos os primeiros exames que são primordiais na gestação, que é o exame das 12 semanas, onde
se mede a ATN, que é a translucência nucal, para verificar se possivelmente não existiria a possibilidade de ter um filho com síndrome de Down, porque esta sim é uma mutação que pode ser descoberta durante a gestação. A síndrome de Down pode ser descoberta por conta das alterações nesses primeiros exames. Então nós fizemos, o Augusto não apresentou nenhuma alteração morfológica nos pré-natais. Então não tinha como nós sabermos que ele nasceria com uma alteração genética, com uma síndrome como ele nasceu, que foi a síndrome de Alagille, tão rara, né, como esta é. Então, durante a gestação foi muito tranquilo, eu também estive todo o tempo muito bem. Somente no final da gestação, e isso eu já estou resumindo um pouquinho para não ficar tão extenso o vídeo, mas durante a gestação eu não ganhei muito peso, então eu fiquei dentro dos padrões normais. Ele também crescia normalmente, se desenvolvia bem. Somente no final da gestação, com 39 semanas, quase 40 semanas, eu comecei a ter perda de líquido. Então, eu lembro que na minha penúltima ultrassom, o médico que estava fazendo o exame disse que eu estava com um líquido um pouco baixo, que eu voltasse no outro dia para refazer o exame e ver se tinha baixado, ou ver se estava normal, descobrir o porquê que eu estava perdendo líquido. E assim nós fizemos. No dia seguinte, por conselho do meu obstetra e ginecologista, nós voltamos, repetimos os exames e de um dia para o outro eu já havia perdido mais líquido. Então isso indicava que eu poderia causar ao Augusto um sofrimento fetal. Então optou-se por fazer a cesárea porque eu estava perdendo líquido e eu não sabia como, porque não tinha indícios nenhum. Eu não acordava com a cama molhada durante o dia, e para quem já é mãe sabe que a gente tem alguns escapes urinários, então eu não tive isso também. Então a gente não sabia como eu estava perdendo líquido, mas eu estava perdendo líquido. Então, com 39 semanas e 3 dias, nós optamos por segurança minha e do bebê, fazermos a cesárea para que ele não entrasse em sofrimento fetal. No dia seguinte repetimos isso, já fiquei internada, fomos para a maternidade. Naquele mesmo dia o Augusto nasceu. Eu lembro que inicialmente foi uma alegria muito grande, um medo muito grande também. Você que é mãe sabe do que eu tô falando, a gente fica num mix de sentimentos, né? Ansiedade por conhecer logo o bebê, por saber se tá tudo bem, conhecer o rostinho, saber como ver cada partezinha assim ao vivo, sabe? Não mais através do vídeo, mas ali no seu colo. E pra gente foi muito assim. Então Augusto nasceu naquele dia, e eu lembro que ainda na sala de operação, né, na sala de parto, a médica que fez a minha cirurgia, que fez a minha cesárea, perguntou pra mim, assim que ela tirou o Augusto assim da minha barriguinha, ela perguntou pra mim: mãe, foi tudo bem no pré-natal? E eu respondi que sim, havia tido os maiores cuidados possíveis, que ele estava super bem assistido em relação aos exames. E fiquei tranquila. Ela trouxe ele pro meu colo, eu ouvi, e de bate-pronto, assim, eu não notei nada de diferente no Augusto. Até porque eu também era mãe de primeira viagem, então eu não sabia como que era um nenenzinho nascendo na hora, né? Apesar de a gente ver muito vídeo, a gente não sabe como que é ali no tete-a-tete, né? Na realidade, né? Então eu recebi o Augusto no meu colo, o Wagner também, que é o meu esposo, o pegou no colo também. Tinha vários auxiliares médicos na sala, então todos, de certa forma, eu vi que ficaram um pouco apreensíveis, mas a princípio eu achei que estava tudo bem. O Augusto estava super bem no meu colo, era tudo perfeitinho, mãozinhas, pezinhos, dedinho, rostinho, barriguinha, tudo. Então, exteriormente eu não notei nada de diferente no Augusto naquele momento. Novamente, uma outra médica que estava lá, que eu acredito que foi a pediatra nesse momento, que estava lá na hora do parto, me perguntou se havia sido tudo normal no pré-natal, se eu tinha tido algum problema, se o bebê tinha tido algum problema. Eu fiquei um pouco receosa com a insistência da pergunta, mas respondi que sim, que tinha ido tudo bem. Enfim, fizeram todos os preparativos, fomos para a sala de recuperação, depois para o quarto. E aí começou a história.
Imediatamente nós tivemos contato com uma geneticista maravilhosa, até hoje nós temos contato com ela, porque ela nos acompanha também, né? A gente, mesmo depois da partida do Augusto, a gente continua o acompanhamento genético, então a gente tem excelentes referências dessa médica. E eu lembro que ela foi uma das pessoas que foi conversar com a gente no quarto. E não me estendendo muito em relação a esse momento, mas eu lembro que teve um determinado dia, meu esposo havia saído para ir levar um atestado no trabalho dele, né? E eu fiquei sozinha com o bebê na maternidade. E eu lembro que nesse dia, justo nesse dia que eu estava sozinha, entrou uma banca de médicos dentro do quarto e veio conversar comigo a respeito do Augusto. E naquele momento eles me informaram que o Augusto tinha nascido com uma síndrome, que eles ainda não sabiam qual era, mas que necessitava-se de alguns exames específicos, que eles precisariam estudar mais a fundo o caso dele para saber qual era especificamente a síndrome que ele tinha. Mas naquele momento, de imediato, eles me disseram que o Augusto não ouviria direito, que o Augusto tinha problemas de vista, então futuramente o Augusto poderia perder a visão. Me falaram a respeito do coração dele também. A maioria dos bebês nasce com um buraquinho, um soprinho no coração, né? Que chamamos de soprinho, mas a maioria dos bebês nasce com um ductozinho aberto e ele fecha com o tempo. Mas me informaram que naquele momento o Augusto também tinha um probleminha no coração. Me disseram que os pezinhos do Augusto não eram certinhos, então eles não eram retinhos. Ele tinha nascido com um vício postural, onde o pezinho era um pouquinho viradinho para fora. Me falaram a respeito de alterações fenotípicas, que o Augusto tinha a testinha um pouquinho mais protuberante, os olhos um pouquinho mais afastados, um queixinho um pouquinho mais pontiagudo, as orelhinhas também que não eram perfeitas segundo eles, e coisas assim que eu não havia notado no momento do nascimento, porque para mim ele nasceu perfeito. Então eu não sei se foi o meu olhar de mãe ou se foi realmente a falta de conhecimento, mas eu olhava para o Augusto e eu não conseguia identificar o que eles estavam falando. Mas eu lembro que nesse dia, quando essa banca de médicos entrou dentro do quarto, falou esse monte de coisas para mim e ainda me disseram, reforçaram que ele havia nascido com uma síndrome que eles não sabiam qual era, mas que de acordo com todas essas alterações que eles haviam observado, ele tinha uma síndrome, mas eu fiquei assim, sem chão naquele momento. Eu não soube como reagir, a não ser quando eles saíram e eu simplesmente me desmanchei e debulhei em lágrimas, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que pensar, eu não sabia quem procurar, eu não sabia como seria a vida dali pra frente, eu não sabia o porquê que tinha acontecido isso, sendo que no pré-natal tinha ocorrido tudo bem, não tinha se averiguado, nem visto nada de diferente nos exames, nem nele, nem em mim. Então ali naquele momento eu perdi o chão. Bom, esse foi o momento que nós descobrimos que o Augusto tinha alguma síndrome. A partir dali o Augusto ficou alguns dias mais internado, né? Ele ficou em torno de 15 dias ainda. Eu tive alta, vim para casa, mas ele ficou internado ainda na maternidade, ele foi para UTI. Então na UTI, né, na neonatal, eles continuaram dando seguimento aos exames que ele precisava fazer. O Augusto teve 2 episódios de convulsão ainda na maternidade, até por conta de uma resumindo aqui, falando num termo mais claro para vocês entenderem, ele tinha uma fraqueza muscular onde ele conseguia fazer a pega correta do bico do peito, da auréola, tudo, mas ele não tinha força para puxar o leite. Então ele fazia muito esforço para puxar o leite e acabava dormindo. Então, pelo cansaço e ele acabar dormindo, ele não estava absorvendo a quantidade de leite que ele deveria absorver e por conta disso ele convulsionou. Outra coisa que também ninguém conseguiria saber, porque eu olhava e via ele fazendo a pega correta, as enfermeiras que estavam com a gente também viam ele fazendo a pega correta e o movimento correto, mas ninguém sabia, ninguém havia auscultado ele para ver se ele estava conseguindo ingerir o leite. Então, por conta disso, ele convulsionou, foi para UTI e lá ele ficou 15 dias. E esse tempo que ele ficou lá, seguiram-se todos esses exames. Então foram pesquisar por que ele havia convulsionado, por que ele fez hipoglicemia, qual era a alteração que ele tinha, se ele tinha algum problema no sangue, qual era o tipo de síndrome que ele tinha, enfim. Foram uma série de exames e eu lembro que foi uma fase muito difícil para nós como pais, porque vir para casa sem o seu filho no colo, gente, é algo muito difícil. Só quem passou por isso realmente sabe.
que você sair da maternidade, aliás, você ir para a maternidade com a expectativa de ter o seu bebê e sair da maternidade com essa expectativa frustrada porque o seu bebê ficou e você está indo para casa, é muito difícil. Então, psicologicamente é algo muito ruim. Então, foi uma fase bem difícil pra gente. Eu tava recém-operado, então, mesmo com a cesárea, eu ia e voltava da maternidade todos os dias. Eu nem lembro como que foi a minha recuperação em relação a isso, mas graças a Deus foi muito boa. Posteriormente eu conseguia tirar leite, então eu tive bastante leite. Assim que ele foi liberado para mamar, ele pegou o peito, ele conseguiu mamar. A gente fazia muito exercício com ele, para ele fortalecer os músculos da face e conseguir mamar. Enfim, gente, foi assim uma fase bem turbulenta. Passando-se essa fase, eu estou resumindo um pouquinho para não ficar tão extenso, passando-se essa fase nós descobrimos, né, através dos exames genéticos, que o Augusto havia nascido com a síndrome de Alagille. E essa síndrome, gente, para você que está me acompanhando aqui e precisa saber um pouquinho mais sobre esse assunto, ela tem vários graus, vamos dizer assim, que podem ir dos mais leves aos mais graves, onde algumas crianças necessitam até mesmo de transplantes enquanto ainda é na idade infantil. Não foi o caso do Augusto. O Augusto ele nasceu com a síndrome de Alagille, mas as alterações que o Augusto tinha eram alterações fenotípicas, como eu falei para vocês, era na face, a orelhinha, os pezinhos. Ele tinha também uma deformidade no olhinho. Então, a pupila da gente, se vocês, claro que vocês já devem ter observado, mas a pupila da gente ela é centralizada nessa bolinha colorida, né, que a gente tem. Mas a pupila do Augusto ela não era centralizada no olhinho, ela era como se fosse estrábica. Então, existia a possibilidade de futuramente o Augusto realmente ficar estrábico e não ter nenhuma cirurgia que pudesse corrigir isso, mas enfim, essa é uma das alterações também. E só para não ficar tão vago o assunto, eu separei aqui uma partezinha de um estudo para falar para vocês de fato o que é a síndrome de Alagille na sua forma um pouco mais simplificada, tá? Então, a síndrome de Alagille, ela também é chamada de displasia artériohepática, hipoplasia biliar intrahepática, paralisia dos ductos interloculares da bile ou síndrome da escassez de ductos biliares intrahepáticos. É uma doença genética, como eu já falei para vocês, que afeta o fígado, o coração e outros sistemas corporais. Os problemas associados com essa doença começam a se evidenciar na infância. Então, gente, só abrindo um parênteses aqui. Durante a gestação, a gente não conseguiu identificar essas alterações no Augusto, porque todos os órgãos dele, interiormente, lógico, todos eles funcionavam normalmente. Então, ele não tinha problema nenhum em relação aos órgãos dele. O que ele tinha eram as alterações fenotípicas, né, mas que não se observava muita diferença de outros bebês. Então, nesse caso, a gente não conseguiu descobrir enquanto eu ainda grávida. Porém, existem sim exames que podem identificar essa síndrome. Um deles, que é o mais conhecido, é a amniocentese, que é aquele exame que fura a barriguinha da mamãe com uma agulha compridinha, vai até a bolsa dos líquidos, bolsa das águas, lá onde o bebê está, colhe-se um pouquinho desse líquido e esse líquido vai para exame. Então, ele consegue se identificar algumas síndromes, tá bom? Então, existe isso durante a gestação, mas eu acredito que quem faz esses exames é alguém que já tenha um histórico, já tenha tido algum filho com uma síndrome, com uma doença genética, enfim, e quer saber se esse próximo filho pode também herdar alguma condição genética. Então, eu acredito que quem faça esse exame seja alguém que realmente já tenha um histórico anterior para poder ter alguma desconfiança e fazer esse exame que acaba sendo um pouquinho invasivo, tá bom? Então, os problemas associados, como eu já falei, podem se evidenciar na infância, sendo uma das causas mais frequentes a hepatopatia crônica na infância. A doença é herdada segundo um padrão autossômico dominante de penetrância incompleta e expressividade variável, como eu falei para vocês. Ela tem uma apresentação clínica muito variável, que pode ir de sintomas leves a sintomas mais graves. E pode ter diferença mesmo em indivíduos da mesma família, ou seja, você pode ter 2 filhos com a mesma síndrome,
o que é muito difícil já, tá, gente? Isso é muito raro, até porque quem nasce com a síndrome de Alagille é um nascimento para cada 70 mil. Então ela é uma doença rara, uma síndrome rara, tá? Mas dentro da mesma família, caso ocorra de haver filhos com a mesma síndrome, pode-se observar graus diferentes. Um grau mais leve, né? Como eu poderia citar o caso do Augusto, em alterações exteriores, e outro com um grau um pouco mais complicado, mais expressivo, sendo afetado os órgãos, tá? Então, como eu falei, a prevalência dessa síndrome é de um nascimento para cada 70 mil, então ela é muito rara. E ela atinge homens e mulheres igualmente, gente. Então não tem mais menino que nasce assim ou mais menina que nasce assim. É igual para os dois lados, tá bom? A severidade da doença pode variar dentro da mesma família, como eu já falei. E os sintomas, eles podem se notar mais graves ou nem se notar às vezes passa totalmente despercebido. Mas em outros casos pode ser tão severo, como eu falei para vocês, em que o coração ou o fígado necessitem de um transplante. Como eu falei para vocês, é uma doença que ela afeta vários órgãos, uma síndrome que afeta vários órgãos, mas principalmente os ductos biliares intrahepáticos, esses que são mal formados e estreitos, produzem a maioria dos problemas de saúde associados à síndrome de Alagille, que pode levar a repercussões variáveis nesse órgão, tá? A bile ela é produzida no fígado e ela é conduzida através dos dutos biliares até o intestino delgado, onde ela auxilia na digestão das gorduras, tá, gente? Então, os pacientes com essa síndrome acabam acumulando a bile no fígado e impedindo que esse funcione corretamente na eliminação de toxinas na corrente sanguínea. Então, gente, falando um pouco a respeito da bile, a maioria das crianças que nascem com síndrome de Alagille, vocês podem pesquisar depois, mas nota-se na grande maioria dos casos que são crianças que têm a pele um pouquinho amarelada ou fortemente amarelada mesmo, exatamente por esse probleminha em relação à bile e ao fígado. E por ser uma síndrome que atinge especificamente mais esse órgão, além da coloração da pele ser um pouquinho mais amareladinha, algumas crianças desenvolvem também a coceira por conta dessa síndrome. E acredita-se, né, segundo estudos, que seja por conta disso, por conta da bile. Então essas crianças elas têm uma coceirinha muito grande na pele, em várias partes do corpo, sendo alguns casos bastante severos, onde precisa-se de tratamento, pomada, creme, para aliviar essa sensação de coceira na pele das crianças. Inclusive as crianças que têm um pouquinho a pele mais amareladinha, esse branquinho do olho que a gente tem também é atingido. Então, praticamente a criança é toda amarelinha, gente, por conta disso. Isso nota, assim, nos casos mais comuns, que a gente observa mais. No caso do Augusto, ele não tinha essa alteração na pele também. Ele era branquinho, né? Puxou bem mais da mamãe do que do papai. Então ele era bem branquinho, ele não tinha esse problema, exatamente porque, como eu falei pra vocês, ele não tinha nenhum problema interno. As alterações dele eram externas, então ele não tinha coceira, ele não tinha pelezinha amarelada. O único momento que o Augusto ficou com a pelezinha um pouco mais amarelada foi após o nascimento, onde muitos bebês acabam tendo a famosa e normal icterícia, então tomam um banho de luz na maternidade. Ele tomou alguns banhos de luz, né, na maternidade, e depois ele foi liberado e nunca mais precisou, então ele não tinha essa alteração na pele, mas a maioria das crianças tem. E, gente, para deixar o vídeo não tão longo e ser um pouco mais direto em relação ao assunto, como eu falei, o Augusto ele não tinha nenhuma alteração nos órgãos dele. Então, aquele soprinho que ele nasceu no coração, que normalmente as crianças nascem, fechou depois de alguns dias. O fígado dele funcionava normalmente, coração, pâncreas, rins, tudo nele funcionava perfeitamente, a não ser as alterações que ele tinha no rostinho. Em relação ao pezinho, que ele nasceu com vício postural, ele fazia acompanhamento com a fisioterapia, então antes da partida dele, o pezinho dele já tinha, né, endireitado, vamos dizer assim. Então
ele não teve problemas com isso. No caso do Augusto, o Augusto ele tinha uma dificuldade, e isso também entra dentro dessa síndrome, ele tinha uma dificuldade em relação a fortalecer os músculos. A princípio foi aquele que eu falei para vocês quando ele não sabia mamar ainda. Aliás, ele sabia fazer a pega, mas ele não conseguia mamar porque não tinha força no músculo. Então, em relação à parte muscular do Augusto, ele tinha, sim, de certa forma, uma deficiência, onde a fisioterapia ajudou muito no desenvolvimento dele. O Augusto, ele conseguiu sentar pela primeira vez em torno dos 7 meses, 7 para 8 meses. Então foi um trabalho bem extenso de fisioterapia, de fortalecimento muscular para que ele conseguisse se desenvolver bem, para que ele conseguisse manter firme a cabecinha, porque ele tinha essa dificuldade. Então, assim, algumas crianças dentro dessa síndrome entram nesse grupo também de ter alguma deficiência em relação à parte muscular, em relação à tonificação muscular. Algumas andam um pouco mais tarde, sentam um pouco mais tarde, algumas demoram muito tempo para rolar, demoram mais tempo para firmar a cabecinha. Não significa que não vá acontecer, acontece, mas demora um pouquinho mais. Nota-se, segundo os estudos de Alagille, que as crianças que são portadoras dessa síndrome, elas têm essa dificuldade um pouquinho maior do que crianças que nascem sem essa síndrome, tá, gente? Mas é algo reversível também e passivo de mudança, tá? Então o Augusto ele tinha essa dificuldade, mas com 8 meses ele já estava bem desenvolvido, digamos assim, tá? O que aconteceu com o Augusto em relação a essa síndrome? Ele fazia acompanhamento com um oftalmo pediátrico. Então, o Augusto enxergava, diferente do que na maternidade me disseram que ele não iria enxergar. Então, o Augusto enxergava e partiu enxergando também. Disseram que o Augusto não ia ouvir e todos os exames que ele fez até os 8 meses, ele foi avaliado com uma audição de 100%, então ele ouvia. Disseram que ele não iria andar ou que ele teria dificuldade e seria um bebê mais dependente. E com a fisioterapia foi diferente também do que me disseram na maternidade, porque ele conseguiu sentar, rolar, firmar a cabecinha, então ele conseguiu se desenvolver. Os órgãos dele todos funcionavam completamente bem, diferente do que eu ouvi na maternidade também naquele dia, de que ele tinha problema no coração, que ele teria necessidade de futuramente fazer algum transplante. Então, assim, gente, muitas coisas que eu ouvi na maternidade, no segundo dia de nascimento do Augusto, na recém-chegada do Augusto, que tiraram o meu chão, eu posso dizer que eu tive esse chão devolvido conforme os meses foram passando. E isso para mim era algo que me dava muita esperança. Apesar de ser muito difícil, a gente sempre está acompanhando ele com médico, neurologista, pediatra, físio, enfim. O Augusto ele fazia diversos acompanhamentos, mas tudo que disseram que ele não conseguiria fazer, ele conseguiu fazer. Então, de acordo com a idade dele, até os 8 meses, o Augusto se desenvolveu muito bem, não precisou de transplante, tudo nele funcionava normalmente, ele comia papinha, ele mamava muito bem também, brincava muito também. Então, em relação à síndrome, o Augusto, eu posso dizer que o Augusto ele entrou nesse grupo de crianças que tinham leves sintomas, então leves características da síndrome de Alagille. E mesmo assim a gente fazia acompanhamento com ele. O que levou à partida do Augusto? O Augusto, com 8 meses de idade, ele havia tido algumas internações. E isso é um adendo que eu quero fazer aqui também, gente, porque apesar dele estar bem, dele se desenvolver bem, a imunidade do Augusto era algo muito baixo. Isso eu ainda não consegui encontrar dentro da síndrome de Alagille, um estudo especificamente sobre isso, mas o Augusto ele tinha imunidade bem baixinha. Então, nos 8 meses de vida dele, ele teve 2 episódios de bronquiolite, apesar de ser comum em certas épocas do ano em bebês. Então, ele teve 2 episódios de bronquiolite, teve um episódio de broncopneumonia, ele teve episódio de meningite e de tudo isso que ele teve, ele se recuperou muito bem. Claro, por ser um bebê, ele ficou internado algumas vezes, de algumas dessas vezes nós chegamos a ficar uma semana, ou quase uma semana no hospital. Bom, gente, eu tive que fazer uma pausa aqui porque chegou uma pessoinha para trocar uma fraldinha. Então, eu fiz uma pausa aqui e ela tá aqui trocando a fraldinha com o papai. Mas
Bom, gente, desculpa a pausa novamente, é que a criancinha aqui tava brava pra trocar a fralda. Mas vamos lá, para finalizar o nosso vídeo e já estamos em 30 minutos, então eu não quero deixar mais tão extenso. Eu espero que, de certa forma, como eu falei, ajude alguma mamãe, algum papai que queira saber, precise saber um pouco mais sobre a síndrome de Alagille. Bom, como eu falei para vocês, o Augusto ele teve um episódio de meningite antes da partida dele. E foi a meningite viral, que é aquela que tem sintomas mais leves e não deixa sequelas, enfim. Por conta de uma imunidade baixa, gente. Então, o Augusto ele teve alguns episódios de que ele precisou ficar internado por conta de realmente de ter essa imunidade um pouco mais fragilizada. Então, a gente não sabe dizer ainda se isso foi por conta da síndrome de Alagille, que afetava um pouco a imunidade dele, ou se de fato era porque ele tinha realmente uma imunidade baixa, embora ele se alimentasse bem, mamasse super bem, ele sempre mamou no peito. É, o Augusto ele mamou exclusivamente no peito até os 6 meses de vida. A partir daí a gente começou a introdução de alimentos, então ele comia super bem também, aliado ainda à continuidade da amamentação. Mas mesmo com tudo isso ele tinha a imunidade bem fragilizada. Então, como eu falei pra vocês, ele teve alguns episódios onde ele ficou internado, ele sempre se recuperava muito bem e vinha pra casa e se desenvolvia bem em casa também. Como eu falei pra vocês, ele tinha leves sintomas em relação à síndrome, então eram a maior parte exteriores e passíveis de mudança, e o que nós podemos fazer por ele enquanto ele esteve aqui conosco nós fizemos também. O Augusto era uma criança, apesar de tudo, saudável, uma criança que evoluía muito bem, era muito inteligente, então a parte neurológica do Augusto também era algo que não foi afetado. Então, embora ele tivesse essa dificuldade de se desenvolver fisicamente, neurologicamente ele era perfeito. O que levou à partida do Augusto foi uma anemia hemolítica autoimune. Ela foi muito silenciosa em relação a sintomas, então até um dia antes ele não tinha tido não demonstrava nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de dor. Então quando eu digo silenciosa, gente, ela realmente foi muito silenciosa. Nós só descobrimos que o Augusto estava com essa anemia no dia da partida dele mesmo. E para quem é mãe aqui vai entender o que eu tô falando. No dia da partida do Augusto, quando nós descobrimos que ele estava com essa anemia, foi mais um sentimento de mãe. Eu olhei para o Augusto e nesse dia tivemos alguns acontecimentos na parte da manhã diferentes do que ele costumava fazer de manhã, que era acordar, mamar, comer uma frutinha e ficar bem. Nesse dia especificamente ele mamou, mas ele comeu, eu lembro que ele comeu uma maçãzinha de manhã e ele voltou um pouquinho dessa maçãzinha, né, o que já me deixou, já ligou as minhas anteninhas naquele momento, mas até então, fora isso, não teve mais nada, gente. O Augusto ele não demonstrou nenhum outro sintoma diferente ou anormal em relação a essa anemia. Então naquele dia eu lembro que por sentimento de mãe, eu conversei com meu esposo, nós acabamos indo para o hospital. Chegando no hospital, depois de alguns exames, especificamente ele fez 3 exames de sangue, gente. O primeiro deles coagulou muito rápido, então não deu tempo de chegar no laboratório. O segundo demonstrou que a hemoglobina dele estava muito baixa, então eles repetiram, fizeram um terceiro para saber por que o segundo exame tinha dado a hemoglobina muito baixa. Então, foi lá que nós descobrimos que ele teve essa anemia. Nós chegamos de tarde no hospital e quando foi na madrugada foi a partida dele. Nós não tivemos tempo para fazer uma transfusão ou para fazer nem de sangue nem de plaquetas, porque ele já estava com a hemoglobina muito baixa. Até então, os exames que nós fizemos e todos os estudos que nós fizemos até o momento da partida dele e posteriormente, um pouco depois da partida dele, não tinha nenhum indicativo de que houvesse alguma ligação com a síndrome de Alagille, gente. Então, até como eu falei pra vocês, até os 8 meses o Augusto se desenvolveu bem.
Apesar de ter uma baixa imunidade, ele se recuperava bem também. E essa anemia, até hoje, na verdade, não existe uma explicação muito específica ou muito assertiva em relação a por que ele teve essa anemia. Nós continuamos alguns estudos depois da partida dele, eu e meu esposo continuamos o acompanhamento genético por um tempo, e como eu falei para vocês, não tem como saber quem era o portador dessa síndrome, por que dessa síndrome, por que nós não descobrimos na gestação, por que não teve nenhum indicativo, enfim, nós não conseguíamos ter essas informações na época. Né? Hoje em dia eu entendo muito bem porque eu tive ajuda de muitas mães, eu tive ajuda de amigas que também são mães de Alagille, tive ajuda de pessoas que são de fora do Brasil, grupos que fazem esses estudos. Inclusive eu queria dizer para vocês, se você estiver procurando algum grupo de apoio em relação a Alagille, existem muitos grupos fora do Brasil e existem alguns poucos grupos aqui no Brasil também onde você pode se apoiar. Existe o Allianz Síndrome, que é de fora do Brasil, e foi lá onde eu tive mais informações. Eu lembro que eu tive uma dificuldade muito grande em relação à tradução, mas eu acabei tendo a ajuda de algumas mães em relação a traduzir os estudos para mim. Eu assisti muitos vídeos. Quando eu consegui encontrar alguma coisa sobre a síndrome em si, eu comecei a me tranquilizar um pouco mais. Então hoje esse vídeo eu estou fazendo especificamente para mães que possuem filhos com síndromes raras. Eu espero que alguma mãe ou algum pai que tiveram ou tem algum filho com síndrome de Alagille possa se sentir acolhido através desse vídeo também e saber, gente, de uma forma mais tranquila que essa síndrome ela tem vários graus, que seu filho pode sim ter graus mais leves da síndrome ou mais graves dessa síndrome também, e mesmo sendo mais graves ele pode ter um acompanhamento legal, ele pode ter qualidade de vida, ele pode ter uma boa alimentação. Os estudos continuam caminhando ainda em relação a descobrir essa síndrome antes, ou descobrir o que pode ser tratado nela, que não precise chegar num transplante, ou se chegar, como que você deve proceder depois desse transplante. Então, eu espero do fundo do meu coração que você se sinta abraçado, que você tenha esperança. Por quê que eu digo esperança? Hoje eu sou mãe de um bebê arco-íris, que é o bebê que vem depois da perda de um outro filho. Então hoje eu sou mãe de uma bebê arco-íris. Eu sou uma mãe da Aurora. E a Aurora, gente, é totalmente diferente do Augusto. A Aurora não tem nenhuma síndrome. A Aurora é completamente perfeita, fisicamente, neurologicamente, em relação a tudo, gente. A Aurora é totalmente perfeita. E por que eu estou falando isso e dando ênfase a dizer que a Aurora nasceu perfeita, digamos assim? Eu lembro que eu tinha muito medo, depois que o Augusto partiu, de ter um outro filho que tivesse essa mesma síndrome e que pudesse ser uma síndrome num grau mais elevado do que aquele tinha, porque eu lembro que com ele já era muito difícil, então eu não sabia como eu lidaria com um novo filho, um outro filho que tivesse essa síndrome e fosse num grau um pouco mais grave. Mas a Aurora veio diferente, a Aurora veio para, eu acredito que para trazer um pouquinho de luz a um momento tão turbulento e a um momento tão difícil que foi esse que nós passamos com o Augusto. Amo a Aurora do mesmo jeito que amo o Augusto. São os meus amores, eu digo que para toda a eternidade. Eu continuo amando o Augusto como se ele ainda estivesse aqui fisicamente. Eu sei que hoje ele está lá no céu com o Papai do Céu, e eu sei que um dia eu vou reencontrá-lo no céu também, mas o amor que eu sinto por ele continua crescendo, né? Isso é algo totalmente surreal, mas continua crescendo, e eu posso dizer que eu amo igualmente o Augusto e a Aurora. Espero que você que esteja assistindo esse vídeo tenha esperança também, que existem estudos que estão caminhando, existem tratamentos que estão caminhando em relação à síndrome de Alagille. Hoje as crianças são bem mais assistidas e existem muitas coisas em teste. Enfim, gente, existe uma vastidão desse universo, vamos dizer assim, de Alagille. Então tenha esperança, tá bom?
Eu sei que existem momentos difíceis, momentos que você vai olhar para o seu filho e imaginar como vai ser o futuro dele, convivendo com essa síndrome, mas existem casos de adultos que chegam, de crianças, vamos dizer assim, que chegam à idade adulta e conseguem ter uma qualidade de vida muito grande. Então, tenha esperança e saiba que se eu deixei de falar alguma coisa aqui por ser um assunto de vamos dizer que tem uma grande gama de coisas que a gente possa falar. Se alguma coisa eu esqueci de falar aqui ou você tiver alguma dúvida ainda e eu puder te ajudar, como eu procurei ajuda quando foi comigo, pode deixar o comentário aqui embaixo, eu vou procurar responder o mais rápido possível. No Instagram e no Facebook nós temos a página Papo Materno por Vivian Pisani, que sou eu que vos falo. Então você pode me mandar mensagem através do Facebook, pode me mandar direct através do Instagram e perguntas aqui também no vídeo que eu vou procurar responder para vocês, tá bom? Eu sei que é um assunto que tem uma grande vastidão de coisas que a gente pode falar, mas eu não quero me estender muito. Mas eu espero que pelo menos isso que eu falei para vocês agora possa servir de experiência, possa de certa forma dar dar um conforto ao seu coração e à sua mente de pai e mãe que deve estar preocupado em relação a síndrome que o seu filho pode ter nascido, ou medo de que o seu futuro filho, filha, possa nascer com essa síndrome também. Tá bom, gente? Então, um grande beijo no coração de vocês. Espero ter ajudado pelo menos um pouquinho. E eu quero conseguir trazer mais conteúdo em relação a essa síndrome, em relação à vida do Augusto aqui enquanto ele esteve conosco, para que você possa ter esperança também, para que você possa ter um pouquinho mais de conhecimento, porque eu acho que o amor é isso, gente. Augusto ele me ensinou a amar de uma forma que eu não sabia que existia. Então eu preciso disseminar esse amor de alguma forma. E falar dele pra mim é falar de amor. Apesar dele ter partido, ele ainda vive aqui em mim. E vive na nossa família. Augusto jamais será esquecido e tudo que ele nos ensinou, me ensinou e ensinou a nossa família, os nossos amigos que o conheceram, sabe a força que esse menininho tinha e o quanto ele nos ensinou. O quanto ele superou obstáculos, o quanto ele evoluiu e saber que ele partiu depois de ter lutado tantas guerras, ele ter partido bem é o que conforta o nosso coração hoje. Saber que ele está bem nos dá esperança, nos dá um leve sentimento de saudade amenizada. Então a gente consegue conviver hoje em dia com a saudade dele, sabendo que hoje ele está melhor do que ele estava enquanto aqui conosco. Então, espero ter ajudado você, mamãe, você, papai. E o que eu puder fazer mais daqui pra frente, é só mandar pra mim a sua pergunta, a sua dúvida, e eu vou procurar responder o mais rápido possível. Te dizendo sempre que você precisa ter esperança de que as coisas vão e estão melhorando, tá bom? Então, um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.